Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o senhor estiver assistindo esse vídeo. Este projeto é destinado à matéria de controle de sistemas mecânicos e foi realizado pelos alunos Gabriel Campaner, Renan Bejo, Rubens Murilo e Cheng, da turma 747 do professor André Mendes. Nós somos o grupo 7. Nosso projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de controle para um guindaste de movimentação de cargas, utilizando duas técnicas distintas: cancelamento dos polos e zeros com o controlador PID e a técnica de alocação de polos por meio de realimentação de estados. Como especificações do projeto, tem-se um sistema de malha fechada com entrada de referência tipo degrau, com erro estacionário nulo, eventual sobressinal menor ou igual a 4,6%. E tempo de acomodação de 2n, sendo n uma constante calculada para cada grupo. Como dados de entrada, temos os valores de n, l e c, de acordo com cada turma e grupo. Nesta apresentação, ao lado esquerdo temos os cálculos manuais e ao lado direito temos os códigos utilizados no MATLAB. Começamos pelo item 1. Pelo método da função de transferência, partiu-se da equação característica que representa o movimento do pêndulo e do carro que compõe o guindaste. Foi realizada a transformada de Laplace para trabalhar no domínio da frequência. Para desenvolvimento da função de transferência, foi relacionado a saída com a entrada do sistema, y de s e x de s, respectivamente. Já pelo método do espaço de estados, também partindo da equação característica, definiu-se os estados, entrada e saída. No caso da saída, foi escolhida apenas a variável y, uma vez que a necessidade era estudar apenas a posição da massa. A partir desses dados, foram desenvolvidas as equações de estados e a equação de saída, e, posteriormente, essas equações foram representadas em forma matricial, com as matrizes A, B, C e D. Pelo método da função de transferência, calculou-se todos os parâmetros que representam as características do sistema, como frequência natural, zeta, entre outros. Este slide nos mostra a resposta do sistema da função de transferência em malha aberta. Já este slide nos mostra o gráfico do sistema em malha aberta na técnica do espaço de estados. Na comparação das duas técnicas, é possível perceber que os parâmetros calculados acima são iguais para ambos, ou seja, apresentam a mesma resposta com os mesmos tempos de pico, acomodação, de subida e mesmo sobressinal. No item 3, iniciou-se o desenvolvimento do controlador PID pelo método do cancelamento de polos. Desta forma, chegou-se numa equação de primeira ordem, o T de S. A partir das especificações do projeto, calculou-se o tempo de acomodação, o tal da malha fechada e, posteriormente, outros parâmetros de ganho do controlador. Para a alocação de polos por meio da realimentação de estados, com o objetivo de determinar os ganhos K1 e K2, foram desenvolvidas e comparadas duas equações, uma a partir de um sobressinal de 4,5% e outra através de um determinante da matriz lambda I menos AF. No item 4, tem-se o diagrama de controle de malha fechada, com o controlador PID contendo o controlador C de S, a planta G de S, o sinal de referência, o erro encontrado, esse erro que no controlador PID é sempre zero, devido o n ser 1 e a entrada ser degrau, e todas as interrelações. No item 5, a partir do gráfico do método de realimentação de estados com entrada degrau, observou-se um erro de aproximadamente menos 4,36. Desta forma, houve a necessidade da colocação de um ganho posterior, C, para a correção do mesmo, como será mostrado no próximo slide. No diagrama de controle em malha fechada com realimentação de estados apresentado no slide, é possível visualizar o sistema de malha aberta ao desconsiderarmos a realimentação e também o ganho da letra C. O ganho K da malha de realimentação foi obtido anteriormente, como demonstrado no slide 11, e provém do esforço de controle necessário. Já o bloco C representa o ganho e foi estimado com base na relação entre a saída desejada e a saída obtida de fato, a fim de zerar o erro.
No item 6, tem-se a resposta do sistema em malha fechada a uma entrada degrau, desenvolvida pela técnica do controlador PID. É possível analisar o sinal de referência pela linha laranja, na amplitude 1. Pelo método da alocação de polos em resposta ao degrau, o gráfico de saída, com seu sinal referência, também é representado. Comparando os gráficos, pode-se analisar que, pela função PID, a função é de primeira ordem, ou seja, não há sobressinal nem erro e a subida é abrupta. Porém, pela realimentação de estados, a função é de segunda ordem, contendo sobressinal de 4,5%, com os erros corrigidos e uma subida mais amena. No item 7, variando os valores de L e C em 20% pelo método do PID, as curvas comportaram de forma similar, apresentando baixa sensibilidade. Alguns parâmetros se modificaram, como a diminuição do tal com o aumento do L, a diminuição do tal com a diminuição do C, a diminuição do tempo de acomodação com a diminuição do tal. Já variando os valores de L e C em 20% pelo método da realimentação de estados, é possível concluir que a sensibilidade é maior, uma vez que as curvas não são tão similares. Desta forma, conclui-se que, quanto maior o L, maior será o sobressinal. Quanto menor o valor de C, maior será o sobressinal. Porém, o parâmetro C é mais sensível na variação do sobressinal quando comparado ao L. No item 8, foi plotado o gráfico PID em malha fechada com a perturbação cossenoidal. E também foi plotado o gráfico de realimentação de estados, com a mesma perturbação cossenoidal. Na comparação entre os gráficos, pode-se perceber o resultado de uma perturbação no sistema. Os gráficos ilustram a sobreposição do sinal inicial e da perturbação, em que não ocorre a estabilização do sinal ao longo do tempo, uma vez que a função é cossenoidal e variou até o limite do tempo escolhido. Sobre a rejeição à perturbação, nota-se que o sistema projetado por realimentação de estados, a variação do sinal em regime permanente é menor do que quando comparado ao PID. Gostaríamos de agradecer ao professor André Mendes, que nos deu a base com as aulas durante o semestre, ao professor Fabrício com auxílio durante os encontros virtuais e ao empenho de todo o grupo.